Senhor dos Exércitos, venha, meu Pai, dar capacidade e inteligência para compreender a Tua Palavra. Ó Deus Santo, que a Tua Palavra possa estar no nosso coração e nas nossas mentes, ó Deus, para cada dia mais fazer o Teu querer, para fazer a Tua vontade. E que possamos, ó Deus, aprender, meu Pai, com a Tua Palavra. Ó Deus Santo, entregamos o Teu servo, ó Deus, nessa hora, nas Tuas mãos, para que o Senhor venha, meu Pai, usar e falar, meu Pai, com a Tua igreja. É que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pastor Leone está com a oportunidade para trazer mensagem nesta noite. Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. É motivo de muita alegria estarmos aqui nesta noite para adorar e glorificar a Deus na beleza da sua santidade, porque Deus é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Gênesis, capítulo de número 22, é o texto que nós vamos ler. O verso é o de número, capítulo 22, o verso é o de número 4 ao de número 7. É o que nós vamos ler nesta oportunidade. Gênesis capítulo 22, verso de número 4 ao verso de número 7. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Amém. Glória a Deus. Nós iremos meditar nesta palavra nesta noite, haja visto que hoje é o culto da família. Hoje, domingo 31 de agosto de 2025, último dia do mês e o primeiro dia da semana, né? Último dia do mês e o primeiro dia da semana, domingo. Glória a Deus. Uma passagem que nós lemos aqui nesta oportunidade, em que é uma prova, é uma tentação da parte de Deus para com Abraão. E todo mundo conhece esta passagem e esta mensagem. Só que Deus tem os seus meios de falar, o seu tempo para falar. E quem sabe é nesta mensagem de hoje que Deus vai falar em nosso coração algo que Ele não falou em tempos atrás, quando a mesma mensagem foi pregada, exposta por outros pregadores. Mas Deus tem uma palavra para o teu coração. Vemos com que o amor a Deus sobre todas as coisas está sobre a vida de Abraão. Abraão, ele vai passar por um período antes com Abimeleque, ali na terra aonde se pôs o nome, depois que ele fez um pacto com Abimeleque, e ele chamou o nome daquele lugar de Berseba. Abimeleque, depois que ele conficou o príncipe do seu exército, ele chama Abraão e disse: Abraão, Deus é contigo por onde você for, em tudo que fizer, Deus é contigo.
Então Abimeleque, ele chama Abraão e pede para Abraão jurar para ele, para o seu filho e para o seu neto, para com que Abraão não mentisse, para com que Abraão só falasse a verdade. É claro, Abraão. E Abraão jurou então a Abimeleque. Porém Abraão, ele repreende Abimeleque por causa que o poço de água foi tomado à força pelos servos de Abimeleque. Abimeleque, ele não sabe disso. Abimeleque, ele não sabe com que acontecera isto, o poço ser tomado, ser tirado à força de Abraão. Naquela situação, Abimeleque está ali, pega 7 cordeiros e coloca à parte. Ele disse: tomarás estas 7 cordeiras de minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço, diz Abraão. E depois destas coisas que acontecem, eles põem o nome daquele lugar de Berseba, devido a este acontecimento. Agora, depois destes acontecimentos, Deus vai chamar Abraão e vai lhe dizer: Abraão, e ele vai dizer: eis-me aqui. E Deus disse: Abraão, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece ali em holocausto. Quando nós olhamos para esta passagem, Deus ainda instrui Abraão a montanha aonde deveria ser, o lugar que deveria ser aquele sacrifício. Abraão entende o pedido de Deus. Só que na mensagem de hoje, o entender o que Deus quer de nós, para sermos fiel a Deus, sermos crente em Deus, sermos servos de Deus. O que Deus tem pedido de você? O que Deus tem pedido de mim? Mateus 22, verso 37: e amarás o Senhor sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, com toda a tua força, com toda a tua alma. É a Deus acima de todas as coisas. E isto foi até pregado ontem. Abraão, quando ouve a voz de Deus e o pedido de Deus para sacrificar um filho, eu posso aqui conjecturar que de primeiro momento não está no texto, mas podemos aqui conjecturar que Abraão, ele pergunta de novo, com coisa que ele não tivesse ouvido, mas era para confirmar. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E Deus diz: me dá o teu filho Isaque num sacrifício, e eu vou te mostrar onde é, aonde você tem que ir, porque não é em qualquer lugar. Abraão, então, ele entende exatamente e tem a confirmação que realmente Deus quer o filho dele. E Deus coloca em palavra: o teu filho, o teu único filho, a quem tu ama. Meus queridos, se Deus tiver que provar você, meus irmãos, Ele não vai provar você com algo que você não goste, com algo que você não dá importância. Deus não vai te provar com algo que você não está nem aí. Deus não vai te trazer um copo de cachaça se você não toma. Não. Mas Deus vai provar com aquilo com que Abraão mais ama. Por isso Deus diz: me dá o teu filho a quem tu amas. Não que ele não amasse Ismael,
Não que ele não gostasse de Ismael. Não encontramos um texto bíblico que diz que ele não gostava do primeiro filho. Com a escrava, não tem. Abraão tinha no coração um sentimento maior por Isaque, e Deus, vendo isso, Deus vai provar Abraão. Não vai pedir Ismael, vai pedir Isaque. Eu quero Isaque. Que pedido difícil para um pai. Mas ele ama Deus. Ele está disposto a obedecer a Deus. Ele está disposto a ir em todos os seus princípios em obediência àquele que é o Criador dos céus e da terra, aquele que tudo faz por nós, por você, pela tua casa, pela tua família. É aquele que faz, aquele que está sentado no trono. É Ele. Abraão, ele tem certeza, é o filho da promessa, é Isaque. Ele poderia dizer como disse Jó: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas ele não questiona a partir daí. Quem sabe um coração de um bom pai, um pai que ama o filho, ajeitando tudo, preparando todas os utensílios para o sacrifício do outro dia. Quem sabe corre nos olhos de Abraão as lágrimas, um sentimento de que ele vai sacrificar o filho, de que ele vai ter que imolar o próprio filho no altar. Abraão não questiona. Eu não encontro texto ou um versículo aqui que Abraão questiona: Senhor, o porquê disso? O porquê daquilo outro? O porquê que eu estou, Senhor, passando por isso ou aquilo? É o que nós aqui pregamos ontem. O salmista diz no Salmo 150: louvai ao Senhor, louvai-o, porque Ele é o que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, independentemente do que nós estivermos passando. Abraão não questiona, ele segue nas preparações para aquele culto de sacrifício a Deus. É claro que Deus, o Deus que nós servimos, estaria até fácil para Abraão, porque o Deus de Israel não é o Deus de Moloque, não é o Deus da feitiçaria, não é o Deus da bruxaria, não é o Deus que muito serve, que pede sangue de gente inocente como de criança em sacrifícios, como anteriormente naqueles dias, naquele tempo, naquelas épocas bíblicas, eles matavam as crianças inocentes, oferecendo a uma estátua enorme, e colocava a criança lá para ser sacrificada a Moloque. Não, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Ele não quer sangue de pessoas para Ele se agradar, não, mas Ele quer a dedicação, a obediência, a reverência. Ele quer a Ele o louvor, a honra, a glória que é dele, que é para Ele. Tudo é dele e foi feito para Ele, e Ele exige isso. Mas Ele, Deus vai pegar Abraão, e eu posso ver no texto que Deus, quando pega Abraão, Deus se coloca no lugar de Abraão para poder, anos e anos mais tarde, Deus mandar Jesus na terra para ser imolado, para ser crucificado por mim e por você, pela tua casa, pela tua família. Deus enviou o próprio Filho, sabendo de tudo que Ele ia passar, de tudo que Ele ia sofrer, de tudo o que Ele iria ser rejeitado pela humanidade, ou até pelo próprio povo dele, de Israel. Jesus foi levado como ovelha muda para o matadouro e não abriu a boca. Foi obediente até a morte, e morte de cruz.
Quando Abraão vê que o dia começa a raiar, a clarear, tudo já está preparado, ele chama Isaac, ele chama mais alguns moços, e ela prepara tudo, até explica para Isaac, para os moços: nós iremos ao monte para poder fazer um sacrifício a Deus. Precisamos da lenha, precisamos do fogo, precisamos de um cutelo. E eles arrumam tudo. Isaac ajuda Abraão nessa tarefa de arrumar a lenha, fazer um fecho e levar e caminhar. Até mesmo Isaac, sem saber para onde ele ia ou que ele era o próprio sacrifício para Deus. Mas Deus, experimentando o coração de um homem, não porque Deus não conhecia, mas é para simplesmente nós ver até que ponto estamos dispostos a obedecer a Deus. Até que momento, até que oportunidade nós estamos dispostos a obedecer a Deus. É só por enquanto Deus aperta um pouquinho aqui, eu obedeço. É só por enquanto Deus aperta um pouquinho ali, eu obedeço. Mas quando realmente Deus pedir de mim santidade, eu não vou obedecer. Então Deus começa a apertar, Deus começa a trazer a cobrança. Por quê? Até quando em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Mas tem que se humilhar, tem que buscar em Deus em oração, porque quando vir a prova da parte de Deus, nós não murmuraremos, nós não blasfemaremos, e nós continuaremos a caminhar, ainda com que parece que lá é o meu fim, é a minha hora de partir da terra, é a minha hora de partir deste plano. Não tem problema, se Deus mandou caminhar, se Deus mandou marchar, então vai, prossiga, obedeça, porque se Ele falou, então vai. Porque se Abraão coloca no coração: não, Senhor, eu tenho muitas ovelhas, eu tenho muito gado em minhas mãos, em minha posse, eu tenho terras, eu tenho bens, animais para o Senhor escolher, desde jumento a camelo, a ovelha, mas o meu filho não, Senhor, o meu filho não, Isaac não. Abraão podia simplesmente questionar a Deus, oferecer para Deus todos estes animais, menos Isaac, o seu filho, a quem ele ama. Mas ele está disposto, com dor no coração, com sentimento, quem sabe na sua jornada até chegar ao Monte Moriá, Abraão caminhando, vendo Isaac ali ao lado com os moços, indo em direção ao Monte Moriá. Quem sabe ele olhava, as lágrimas queriam sair dos seus olhos, quem sabe um grito queria sair de sua garganta: não, Senhor, eu não posso matar o meu filho, pede outra coisa, Senhor.
Mas ele não faz isso. Ele continua no propósito, obedecendo a Deus. Mas aqui está um segredo: a obediência a Deus. Deus não vai te enviar uma prova, é bíblico isso, além do que você possa suportar. Deus não vai enviar nada que vai te matar espiritualmente, que vai te prejudicar espiritualmente. Deus prova a todos quanto ama, e castiga, e corrige. Mas a correção de Deus não vem para nos matar, não vem para nos tirar da presença dEle, não vem para nos desanimar da presença dEle. Cai quem realmente já está caído, com postura de quem está em pé. Cai literalmente aquele que só está caminhando, mas espiritualmente já está morto. Este cai. Aí quando Deus envia a prova e ele cai, Deus só está mostrando para ele mesmo que ele já está caído. Mas quando Deus fala com Abraão: eu quero o teu filho, a quem você ama, Isaque, ele vai. Mas não é fácil caminhar 3 dias de caminho. Eles vão caminhando, eles aí, Abraão olhando Isaque, a conversa entre o pai e o filho. Mas chega um momento crucial no caminho, em que Isaque questiona Abraão, porque quem sabe Isaque até no caminho, distraído com os moços, conversando: olha, pela primeira vez eu vou participar de um sacrifício para Deus, vou ver como que é, como faz, porque eu também vou fazer um sacrifício para Deus um dia, porque eu sou filho de promessa. Deus me prometeu para o meu pai, iria ser uma grande nação, como as estrelas do céu, inumeráveis, que não pode ser contada. Mas quando ele de repente percebe: tem a lenha, tem o fogo, tem o cutelo, mas aonde está a ovelha para o holocausto, para o sacrifício? Aonde está aquela que vai ser posta sobre a lenha para ser queimada para Deus? Pai, eis-me aqui, meu filho. Pai, eu vejo aqui a lenha, tá? Eu vejo aqui o fogo, tá? Eu vejo aqui o cutelo, tá bem molado, tá? Mas aonde está a ovelha para o sacrifício? Abraão, naquele momento, eu posso aqui, mais uma vez vou dizer, conjecturar, como um pai que ama o filho, e que até ali e adiante o segredo continua. Isaque não sabe que ele é o pedido de Deus, provando, tentando o seu pai Abraão. E Abraão responde com plena fé e certeza e convicção: Deus proverá para si um cordeiro. Eles continuam, ele chega no pé do monte Moriá. Quando ele chega no pé do monte Moriá, Abraão então pede aos moços para que fique ali. E quando ele disse aos moços: fiquem aqui, me dá aí o cutelo, me dá aí os outros utensílios de preparação, mas vocês não podem subir, mas vocês não podem ir, fiquem aqui, porque eu e o moço, nós iremos, e quando acabar
E quando acabar o sacrifício, a adoração, e quando havermos adorado, tornaremos para vós. Abraão fala no plural, na certeza de que ele pode estar sendo provado, mas o sentimento dele não deixa se traspassar a si mesmo, que é apenas uma aprovação de Deus, um teste para ele. Ele não deixa esse sentimento subir na sua mente, mas ele tem fé. Iremos adorar, depois da adoração, tornaremos para vós. Ele sobe no Monte Moriá. Ele chega, pega o seu filho, arruma o holocausto, ele conserta o altar, ele arruma o altar, ele coloca ali as lenhas, e ele pega então a corda, pega o seu filho e começa a amarrá-lo. Agora Isaac, quem sabe vai levar um susto, mas o que o Senhor está fazendo, meu pai? Eu creio que Abraão começa a querer chorar, a querer esboçar as lágrimas nos olhos, porque ele começa a chegar na parte final, a chegar no momento exato em que ele vai ter que imolar o seu filho. E Deus permite. Deus já poderia ter impedido isto antes até mesmo deles saírem de lá, das suas casas. Antes, pelo caminho, 3 dias de caminho, antes que eles chegassem no pé do Monte Moriá, Deus já poderia ter dito: Abraão, tá bom, Abraão, pode voltar embora, porque eu tenho visto que você me teme mesmo. Mas Deus deixa o plano seguir, o teste, até onde vai a fidelidade de um homem para com Deus. E o pedido de Deus para Abraão não foi um simples pedido, não. O pedido de Deus para Abraão não foi: santifica a tua vida, abandona o teu pecado, abandona as tuas transgressões, sai dos teus maus caminhos, deixa as amizades que não convêm, deixa tudo aquilo que destrói o teu relacionamento com Deus. Deus não pediu isso para Abraão. Deus pediu muito mais do que isto para Abraão. E para nós, o que Deus tem pedido não chega aos pés, nem uma unha, o pedido que Deus fez para Abraão. Se Deus começar a provar obreiros, membros, a igreja brasileira, com uma prova desse tamanho, muitos serão reprovados. Não tem coragem, não tem obediência, não tem fidelidade, não tem esperança de que Deus ainda é o provedor nas horas difíceis. Não tem esperança, não tem mais fé de que Deus ainda provê nas dificuldades. Abraão, ele, amarrando o seu filho, pega o filho no colo e deita ele sobre o altar.